Eu só estou contando a minha experiência, o meu testemunho. Não estou baseando em escritura, não quero que você mude a sua forma de pensar. Você analisa. Tudo na vida é assim. É isso que eu estou contando, só o testemunho, tá? Não estou uma experiência que eu passei quando eu estava em coma. É só isso que eu estou contando, tá? Então, quando aquele anjo abriu a minha memória, ele devolveu a minha memória de 90%, eu lembrei porque a gente estava no teste. E eu vou contar aqui, tá? Se abriu a memória, você tem que saber, então não vai ter meio termo. E quando eu olhei, eu vi que ele tinha cara de leão. Ele era um anjo com cara de leão. E eles são os guerreiros, os anjos querubim, os guerreiros que guardam esse jardim, junto com outros anjos de aparência de tigre. E esse anjo falou para mim que eles virão junto com o Messias no Armagedon, porque eles são guerreiros. E a imagem dele, quando eles vêm para o Armagedon, não seria essa imagem, né? Seria diferente. Aqui ele estava me explicando o que eu estava sentado lá naquele jardim, naquele pedaço, na entrada do jardim. Eu só sei, eu falo que é um jardim porque eu estava no meio de um jardim, tá? E quando eu olhei, eu me senti vergonha, eu não tive coragem de olhar nos olhos dele, e ali eu chorei muito ali, porque eu vi o que nós tínhamos feito. E eu vou contar também por que nós estamos no teste. Você vai saber porque você não tirou a sua espada da bainha. Outra coisa que eu esqueci de falar, tem pessoas que falam que eu estou fazendo vídeo curto, quer o vídeo todinho. Isso aí eu me emociono. Eu também tive esses dias internado no hospital, tive uns problemas, tive que voltar para o hospital. Então, para mim não está sendo fácil. E fora a guerra espiritual, ataque de pessoas, hoje o mundo está muito dividido e tem muito anjo aqui achando que o mundo dele é esse aqui. E eu tenho até pena dessas pessoas. É um sentimento de pena, porque vão trocar um mundo verdadeiro pela sombra e vão para o Sheol. Isso é triste. E depois para o dia do juízo. Tem muita pessoa. Uma parte também que eu não ia contar, e eu vou contar depois aqui, porque eu passei só pela porta do inferno. Eu tive o privilégio de ver o que é o inferno. E eu vou contar um pedacinho depois no final desses vídeos que eu estou fazendo, para a pessoa ter compreensão que ela tem que lutar pela misericórdia do Pai e ela tem que retornar para a casa do Pai. Antes de continuar, como eu vou entrar agora numa parte que nós somos anjos, nós temos a nossa pré-existência, eu quero ler um trecho do livro de Enoque. Vou ler aqui agora o capítulo 43 do livro de Enoque. Esse livro é mencionado nas escrituras, e tem algumas escrituras do Oriente Médio que você compra, tem o livro de Enoque, tá? Então o livro de Enoque, ele não é igual, eu não acredito que ele seja um livro apócrifo, igual eles falam. Não, eu acredito que retiraram ele das escrituras, porque ele traz muita conhecimento de firmamento, e é o que foi retirado das igrejas. Outra coisa, se você ler aqui, ó, vamos ler o Segredos Astronômicos, capítulo 43, depois você lê em casa. Eu vi também outros relâmpagos, as estrelas do céu. Então eu percebi como ele chamava a todas pelo seu nome e como elas o escutavam. Então aqui ele está chamando as estrelas pelo nome. E estrelas são anjos, as escrituras falam. E elas os escutavam. Outra coisa. Então eu vi, versículo 2, eu vi como elas foram pesadas com uma balança justa, segundo a intensidade da sua luz. Vi também a profundidade dos seus espaços e o dia do seu aparecimento, e como a sua órbita provocava raios. Isso aqui é o firmamento, quem está no código-fonte. Então eu vi como elas foram pesadas com uma balança justa, conforme é a essência, a pureza do seu coração, é o brilho do seu firmamento. Por isso que tem estrela de maior grandeza do que a outra, é o coração seu, e nós estamos no firmamento. Depois, versículo 3, eu vi como suas órbitas correspondiam ao número do anjo e como guardavam fidelidade entre si. Então eu perguntei ao anjo,
que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Aqui no versículo 3, quando fala que elas guardavam fidelidade entre si, porque nós estamos divididos em 3 terços. Um terço que caiu, um terço que apoiou o Criador, defendeu o Criador, e um terço que não levantou as espadas e ficou assistindo a essa batalha celestial, que eu vou explicar ainda aqui. Então, o que acontece? É a batalha que você, por isso que você está no teste, você vai saber por que você está fazendo o teste. A fidelidade que elas guardam, um terço apoia o Lúcifer, então elas guardam fidelidade entre si. Quem apoiou o Criador guarda fidelidade entre si. Quem apoiou a ficar com a espada na bainha, que somos nós, guardou fidelidade entre nós. Aqui onde você está, na realidade, é um teste. O que é o teste? Ver a essência do seu coração. Por que tem uns que vivem menos e outros que vivem mais? Porque uns, quando já estão aqui, mostra a essência do coração e é retirado. Já é um vitorioso. E tem pessoas que têm que ficar aqui mais de 100 anos para ver a essência do coração. O Criador quer ver a sua essência. Você está num campo neutro, filho. Nós não fomos neutros, colocou nós num campo neutro. Você tem o mal e o bem. Você viu que tem uns aqui que quando cai, já aflora o coração dele? Né? A gente vê as pessoas que buscam o mundo, estão em show, estão envolvidas com o mundo. Então, o coração dele está aflorando, ele está mostrando quem ele é. E tem outros que vão buscar o caminho, a estrada, a porta estreita, né? A estrada estreita, vamos falar assim, o caminho estreito, né? Que é que vai buscar o Criador, ele quer voltar para casa. É a parábola do filho pródigo, essa é a verdade. Eu vou fazer vídeo ainda baseado nas escrituras para explicar para a existência. Aí continuando aqui, ó, no versículo 4, então eu perguntei ao anjo que prosseguia comigo, e ele me explicou coisas secretas e quais eram seus nomes. Ele respondeu, o Senhor Yahweh mostrou a ti uma similaridade disto. Olha o versículo 6 de Enoque. Então ele vai falar quem são essas estrelas que ele estava descrevendo. Ele estava descrevendo os brilhos dela, que está no código-fonte, que é o firmamento. Quem são elas? Eles são nomes dos justos que habitaram na terra. Quando ele fala do nome dos justos que habitaram na terra, o que ele está mostrando para Enoque? Lá você tem o abrisco menor e o abrisco maior. Se você ganha o Sheol, a sua alma, você morreu e a sua alma vai para o Sheol, a sua estrela é apagada do código-fonte, porque você vai para o juízo final. Então, estrelas que estão sendo apagadas no código-fonte é que já perderam o teste, falharam no teste, e só vão ser acordadas lá no salão das almas no dia do juízo final, porque lá você vai unir o corpo, né? Você vai unir as 3 partes, é isso que ele vai fazer. Então, aí quem morreu, então essas pessoas que morreram antes do Messias estão dormindo. Então não tem ninguém conversando aqui com o morto, tá? Isso aqui é uma experiência que eu tive e eu não conversei com nenhum morto, porque isso não é permitido. Toda pessoa que fizer isso, o Criador não gosta disso. Isso são doutrinas de demônio, tá? Deixa eu explicar bem isso aí. Isso aí foi uma experiência que eu tive quando estava em coma. Então você vai no versículo 6, ó. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor Yahweh para sempre e sempre. Então, esses que vão ficar no firmamento são os que realmente buscaram o Criador. Porque aí você não sai do código-fonte. Porque lá em Apocalipse 6, ele vai enrolar o código-fonte igual um livro de pergaminho. E aí, que acontece? É citado lá antes que as estrelas vão cair. Por que vão cair? As que vão cair é as que vão ficar aqui na última semana de Daniel. E as que eles vão levar é os que estavam no abrisco menor e no abrisco maior. Quem morreu antes do Messias e quem morreu depois. Então é a coisa mais linda. Eu vou explicar esse versículo de Apocalipse 6. Vocês vão ter uma compreensão gigantesca dessas guerras celestiais. Você tem que entender isso. Então aqui o livro de Enoque ele fala: quem são esses que estão no firmamento? Enoque pergunta. Esses são os nomes dos justos que habitaram na terra, aos quais acreditam no nome do Senhor Yahweh. Então, Enoque está falando claramente dessas estrelas que estão no anjo, que estão no firmamento, que tem grandeza de intensidade, né, em termos de luz dela, que é a pureza de coração, em outras palavras. E quando ele pergunta quem são essas estrelas que ele chama pelo nome, é igual o Messias fala, que a ovelha conhece o nome do pastor, conhece a voz do pastor. Então aqui é quase falando a mesma coisa.